Olá, saúdo você desejando a paz de Cristo. Johnny era um menino que adorava passear na casa dos avós. Os avós tinham uma grande fazenda. Um dia, o avô deu de presente a ele um estilingue e o mandou praticar no mato. O Johnny foi lá, mirou nos troncos, em arbustos, mas na verdade ele acertava era em nada. Já estava anoitecendo, o menino resolve voltar para casa. Estava entediado e ao se aproximar da casa dos avós, quem ele avistou? O pato de estimação da sua avó. E num impulso infantil, o Johnny lançou uma pedra certeira na cabeça do pato que morreu. Ficou muito triste e ao mesmo tempo com medo, angustiado e muito preocupado. O seu pânico foi tão grande que ele fez o seguinte: ele pegou o pato de estimação da vovó que estava morto e escondeu atrás de uma pilha de madeiras. A sua irmã Sally, a danadinha, ela viu tudo e não disse nada. Porém, após o almoço do dia seguinte, a avó disse: Sally, você me ajuda a lavar a louça? E ela não perdeu a oportunidade dizendo: vovó, na verdade o Johnny me disse que gostaria de lavar a louça hoje. Quando Johnny ameaçou protestar, a sua irmã sussurrou em seu ouvido dizendo: eu vi você matar o pato de estimação da vovó. Johnny se conteve e lavou os pratos. Mais tarde naquele dia, o vovô perguntou se as crianças queriam ir pescar. Mas a vovó disse: os outros podem ir, mas eu preciso de Sally para me ajudar a fazer o jantar. Sally apenas sorriu e disse: vovó, o Johnny disse que eu poderia ir junto com o vovô pescar e que ele faria questão de ajudar no jantar de hoje. Então, Sally foi pescar e Johnny ficou em casa. Isso se passou por repetidas vezes, e assim, todas as vezes que Sally era chamada a uma tarefa, ela colocava e induzia o irmão, o Johnny, a fazer a tarefa no lugar dela. Após vários dias, Johnny já não aguentava mais aquela situação e finalmente foi até a sua avó e confessou que havia matado seu pato de estimação. E o que a avó fez? Ela sentou-se numa cadeira, puxou o seu neto para perto de si, deu-lhe um beijo, um abraço e disse-lhe assim: meu querido, eu sei, eu estava na janela e vi tudo o que aconteceu, mas porque eu te amo, eu te perdoei naquele mesmo instante. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar Sally tornar você um escravo deste seu erro, mesmo ou pensando quanto tempo você iria aguentar pagar o pato. Querido irmão, prezada irmã em Cristo, eu quero refletir com você acerca da importância de reconhecermos e encararmos situações onde nós erramos na vida, onde nós falhamos. Assumir a responsabilidade nos livra de várias situações secundárias que podem surgir em consequência de algo que aconteceu. No exemplo compartilhado, pelo fato do menino Johnny não ter falado logo acerca do que havia acontecido para a sua avó, a sua irmã o chantageou, aproveitando aquela oportunidade. Ele suportou tudo aquilo por um tempo, mas aos poucos ele foi se cansando, ele se estressou, até que finalmente ele confessou à sua avó o acontecido. A sua confissão e o arrependimento, unido à palavra de perdão da avó, trouxe alívio e também vontade de viver. Isso tudo pôde ser renovado novamente naquele instante. Na oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, no quinto pedido nós oramos: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Jesus nos deixou a receita para as doenças da alma. O perdão é uma palavra tão conhecida, mas tão difícil das pessoas praticarem.
No entanto, vale a pena. O perdão é uma ação, é uma atitude, uma decisão, uma escolha que nós fazemos. Em Colossenses capítulo 3, versículos 13 a 15, nos é dito: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. É tão interessante que nós podemos falar acerca da necessidade de pedir perdão, mas também da necessidade de conceber perdão, de dar perdão. Por outro lado, muitas vezes nós temos dificuldades de receber perdão. A pessoa arrepende-se do que faz, ela pede perdão, mas a outra pessoa, tão presa em suas emoções, amarguras, feridas e mágoas, não consegue perdoar. E isso também é destrutivo, porque a questão está em conseguir superar o sentimento ali produzido. Se eu ferir uma outra pessoa e conseguir fazer o movimento de ir lá, de pedir perdão, eu posso estar superando os meus sentimentos que me causam danos maiores. O mesmo acontece com quem também consegue dar perdão a alguém que lhe pede. É preciso lembrar que quem nos destrói, digamos assim, são os sentimentos de mágoa e de ressentimento, não o ato de perdoar. Perdoar é o nosso remédio, é a via de libertação. O perdão é um verdadeiro remédio para a nossa alma e, consequentemente, de alívio para todo o nosso ser. Lembre-se, você mesmo, querido irmão, querida irmã, diante da falta de dar ou receber perdão, diante da falta de encarar os erros que acontecerão, alguém sempre vai pagar o pato, alguém vai sofrer e normalmente somos nós mesmos. Utilizando o exemplo partilhado, não jogue o pato para trás da pilha de madeira, mas vá falar com a vovó e resolva aquela situação enquanto você tem a chance. Lembre-se que Deus não quer e Ele também não se agrada de nos ver sofrendo por causa das nossas limitações, dos nossos erros, que toda hora cometemos. Mas Ele quer se aproximar de nós e dizer com carinho que Ele nos ama. Deus quer nos cativar nos momentos das nossas crises e convida-nos a confiar nele e assumir com coragem a nossa vida para no futuro tomar as decisões corretas. Perdoar e pedir perdão é um ato de fé, é um ato de confiança. Nós podemos perdoar porque Deus nos perdoa primeiro. Quando você se sentir diminuído por causa de uma situação, ou quem sabe por causa de uma falta cometida, escute a palavra carinhosa de Deus. Receba o beijo e o abraço de Deus, que também lhe dirá assim: meu querido filho, minha querida filha, eu estava na janela e vi tudo o que aconteceu, mas porque eu te amo, eu te perdoei naquele mesmo instante. Que esta palavra lhe anime. Vá, procure a vovó, procure quem você precisa e peça ou mesmo conceda perdão. Pense nisso, enquanto agora oramos. Querido Deus, obrigado por podermos meditar acerca de algo central da fé, algo com a qual cada pessoa deveria se ocupar, a saber, em cuidar bem da vida e, consequentemente, do relacionamento com o próximo. Quando alguém nos pedir perdão, ajuda-nos a perdoar. Quando percebermos que erramos, dá-nos humildade e força para pedir perdão. Do contrário, alguém sempre pagará o pato. Seja o que for, queremos ter uma vida em constante perdão. E nossa inspiração és Tu, que através de Jesus nos abraças e nos compartilhas Tua graça. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, para vivermos em paz, como membros do corpo de Cristo.
Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Compartilho com você um abraço de paz e até o nosso próximo momento de reflexão virtual.